socorrista, de uma pessoa que salvava vidas. Eu virei uma mula do tráfico internacional de drogas. Tudo começou com uma decepção amorosa que eu tive, né? Uma pessoa que eu coloquei num pedestal muito alto e quando essa pessoa me traiu, eu quis morrer. Então eu fiquei uns 2 anos em depressão. 2 anos trancado no quarto, passava a noite bebendo e o dia dormindo. E o uso incontrolável de cocaína. Eu usava muita cocaína. E esse dia aqui, eu não lembro como eu cheguei em casa. Eu não lembro. Eu não lembro como eu subi essa escada. Quando eu acordei, eu vi essa foto do meu celular e as pessoas desse local onde eu morava, elas riam de mim. Elas zombavam muito de mim. Eu era motorista do SAMU, concursado, e até que um dia eu perdi tudo e eu estava bebendo posto de gasolina, eu conheci um rapaz que tinha passado um tempo preso na Espanha, e ele me fez o convite. Perguntou se eu tinha coragem de levar droga para outros países. E eu estava naquela situação ali, sem nada, eu já tinha perdido tudo. Falei, eu vou encarar isso aqui também. Então, eu fui instruído a como transportar droga. E depois disso, eu fui para a fronteira, né, com a Colômbia. Atravessei a fronteira e conheci um colombiano. E ele me entregou uma mala com droga. E eu peguei essa mala lá na Colômbia e vim seguindo viagem, né? Passando pelo aeroporto de Tabatinga, Manaus, Belém, até seguir para Portugal. E a primeira viagem deu certo. Fui para a Suíça também, depois fui para a Espanha. E quando eu comecei a viajar, eu vivi uma vida de aparência. Como essa foto aqui. Que as pessoas me viam dessa forma, me viam andando de carro, me viam em baladas, cercado de pessoas, mas eu era uma pessoa muito vazia. E eu decidi pegar outra mala. E essas pessoas, quando eu voltei para Manaus, essas pessoas não deixaram eu ver minha família, me deixaram trancado no hotel, sem contato com ninguém. E até então eu não sabia para onde eu estava indo. E quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu fui abordado por um policial federal e eu fui preso aqui. E esse policial federal, quando ele me abordou, ele disse o seguinte: eu tenho que te segurar aqui. Aquelas pessoas que estão ali atrás, eles queriam que você embarcasse. Mas eu decidi te segurar aqui. O senhor estava indo para onde? Eu estava indo para Abu Dhabi, com destino Filipinas. Eu estava indo para um país de pena de morte, com uma conexão num país de prisão perpétua. Quando eu atravessei aquela gaiola, o gaiolão que falam, a ficha foi caindo, na verdade. Estava preso longe da minha família. E lá dentro do presídio, né, eu sempre estava ali, né, sem fazer nada. E quando eu comecei a ver o pessoal da UNP, né, os voluntários da UNP entrando no presídio. Só que aquilo me causava muita raiva, porque eu tinha muita raiva da igreja. Eu tinha muita raiva do trabalho. Eles estavam ali orando, estendendo a mão, e quando eles viravam as costas, eu falava, esse pessoal só serve para roubar, rouba os outros lá fora, daqui a roubar a gente aqui dentro. Mas eu não tinha nada para eles roubarem de mim lá dentro. Não tinha nada. Mesmo tendo tanta raiva da igreja, eu tinha muita raiva do trabalho, eu ganhei uma Bíblia. E eu fui para outro presídio no interior de São Paulo. E quando cheguei no presídio para participar de um culto, me deparei com o mesmo pastor que fazia o trabalho aqui na capital, lá no interior de São Paulo. E quando acabou aquela reunião, aquele pastor me reconheceu, do presídio anterior. E ele foi lá falar comigo e ele me deu uma palavra. Ele falou para mim o seguinte: se você não tem força para vencer isso daí, eu tenho. Essa luta é minha agora. Aquilo ali me entrou de uma tal forma, porque aquilo eu nunca ouvi de ninguém no mundo. E teve um propósito dentro do presídio, do Tribunal de Deus. Eu fui lá no altar e peguei. Eu tenho fé que eu vou entregar lá fora. Eu não ia sair de saidinha. Durante a semana desceu mais uma lista lá na unidade que eu tava e tava o meu nome lá. E eu saí na saidinha e fui para a igreja. Fui entregar o meu voto. Passou o tempo do período de saidinha, voltei pro presídio e cada vez mais me firmando. Até que um domingo, eu lembro como se fosse hoje, dia 28 de novembro, foi transmitida uma reunião do Templo de Salomão naquele presídio.
Eu costumo dizer que eu não vim para o templo foi até mim no presídio. Aquilo, para minha surpresa, a reunião era transmitida com o Bispo Macedo. E eu lembro que foi uma palavra, aquela palavra mudou a minha vida. Da Bíblia, por favor. Claro. Aquela palavra, eu lembro como se fosse hoje, que está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Eu lembro que naquela manhã o bispo falou bem assim: se você é uma dessas pessoas, Deus te escolheu. Naquela hora meu coração se alegrou. E quando ele falou: se você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente. E eu fui correndo. Falei: meu Deus, eu te entrego a minha vida. Eu não aguento mais isso. E eu lembro que eu apontei pro pastor. Eu falei: meu Deus, se o senhor me tirar daqui, eu vou vestir essa camisa que esse pastor tá vestindo. O mesmo pastor que eu chamava de ladrão. E naquele dia eu tive paz. E por coincidência, nessa mesma época, a minha mãe já estava na igreja lutando por mim. E chegou a época da Fogueira Santa. E a minha mãe foi pro altar. Depois ela me contou que ela pegou o meu processo, colocou no envelope e pediu a Deus para que me transformasse naquele presídio. Que eu saísse de lá transformado. E dentro do presídio eu também estava na fé. E eu fiz um voto com Deus também. Eu fiz o meu sacrifício lá dentro. O que você queria? Eu queria uma mudança de vida. Eu já não queria mais ser aquela pessoa. Eu não queria mais ser aquele Diego. E quando eu menos esperei, eu estava chegando do trabalho, meu nome estava lá, no alvará. E quando eu saí de Liberdade, eu não podia ir em outro lugar. Eu fui para a igreja. Fui procurar o altar. E lá eu completei o meu voto. O voto que eu comecei lá dentro do presídio, de entregar a minha vida, de querer uma vida nova. Eu lembro que na frente do altar eu falei para Deus: eu já te entreguei tudo. O que mais falta? E eu comecei a buscar. Naquele dia eu recebi o abraço do Espírito Santo. Naquele dia o Espírito Santo me abraçou. E como foi uma alegria tão grande, foi uma paz, era uma mistura de riso com choro, a vontade de falar de Jesus para todo mundo. E naquele dia eu tive a certeza disso. E para provar se eu tinha recebido realmente o batismo com o Espírito Santo, veio o batismo de fogo. Foi na noite, eu estava trabalhando e eu recebi uma abordagem policial. Até então, tudo indicava que eu ia ser liberado. Até que descobriram que tinha um mandado de prisão para mim. E eu fui pro presídio. E quando eu cheguei nesse presídio, eu questionei bastante, porque eu questionei Deus, porque eu não entendi por que eu estava lá. E veio a pandemia. E a igreja foi proibida de entrar. Foi proibida as visitas. Até então eu ainda não tinha entendido o propósito. E nesse dia eu entendi. E foi a época que eu tive que arregaçar as mangas e ganhar alma dentro daquele presídio. Toda a oportunidade que tinha, porque toda a tarde a gente assistia a reunião diretamente do Templo de Salomão na TV. Então eu conseguia reunir os presos numa cela para assistir a reunião do templo. E ali eu pude ver o cuidado de Deus comigo ali dentro. Ali eu pude ter certeza do meu batismo com o Espírito Santo. Durante esse um ano a gente tinha um apoio do grupo UNP com jornal, com a Bíblia, com livro, com os kits de higiene. A gente não ficou desamparado naquele ano lá. E chegou o meu alvará. Eu não deixei o espírito da cadeia entrar dentro de mim. Eu levei o espírito que estava dentro de mim para a cadeia. E hoje eu trabalho como pintor, trabalho por conta própria, tenho meu nome limpo, tenho o amor da minha família. Eu sempre que posso vou para Manaus visitar minha família, tenho o amor deles. Hoje eu posso não ser rico, mas eu tenho paz, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu não desisti. Eu orei muito. A minha fé, através de minha fé, ele está onde está hoje. Não desista.
siga firme, porque Deus é com ele. E eu amo muito meu Chico. Não foge, né? E hoje, graças a Deus, né? Graças ao voto que ela fez, né? A fogueira santa que ela fez, o voto que ela fez à fogueira santa, ela me colocou no altar. E hoje ela pode me ver servindo a Deus no altar. E isso me fortalece cada vez mais. E por isso que cada fogueira santa eu vou com mais força. Não tem preço que pague o que o altar faz na nossa vida. O altar não deve nada para ninguém. E eu sou prova disso, né? E a minha família também.